E aí galera, tudo bem com vocês? É um grande prazer podermos estar aqui mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a mais um Sem Tabus. Sente-se no seu sofá e viaje comigo nesta aventura gostosa chamada sexo. E lembre-se, Deus também está interessado na tua sexualidade. Feche os seus olhos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos ao redor da Bíblia, para juntos estudarmos mais um assunto que diz respeito à sexualidade. Nos ajuda a entender os propósitos da vida cristã e nos abençoa no nosso matrimônio, nas nossas escolhas e no nosso comportamento, em nome de Jesus. Amém. Preparados? O tema de hoje é muito importante, que diz respeito a algo que a sociedade banaliza. Virgindade, será que ainda existe algum valor nisso? Amigos, como o sexo está muito disponível a todos, por todos os meios, as pessoas não estão mais se casando. Algumas pessoas têm uma vida sexual normal e de alguma forma se livram dos supostos inconvenientes do casamento. Muitos solteiros e jovens cristãos estão em pecado porque têm sua vida sexual ativa, mas não estão casados. Algumas outras pessoas vivem juntos sem um compromisso diante da igreja e da sociedade através do matrimônio civil ou religioso. E simplesmente permanecem assim. E ainda dizem que seja eterno enquanto dure. Essa é uma filosofia humanista, secular e mundana. Eu particularmente percebo que existe muita gente boa por aí, mas estão em pecado. E estão assim, de certa forma, impedindo que sua espiritualidade cresça e que as bênçãos de Deus venham sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Mas existe um princípio fisiológico e psíquico envolvido em todo esse estilo de vida cristã. Algo que se reserva, pelo menos para não ter relações sexuais fora do casamento. Pessoas comprometidas com Deus. Pessoas que têm um zelo pela palavra de Deus, que seguem a Bíblia, que seguem as regras. Em 1 Coríntios 6:18, lemos, abra sua Bíblia comigo. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Interessante, quando lemos esse texto, levamos pelo lado individual. Mas eu quero ir mais além. Quando você comete a imoralidade, você não comete um pecado somente para você de forma individual. Você também faz com que outras pessoas pequem. Por exemplo, vamos nos ater aqui a uma situação bem peculiar. Os filmes pornográficos, por exemplo, porque eles são produzidos porque as pessoas assistem, porque essas pessoas dão audiência a esses filmes. Então você, quando pratica a imoralidade sexual, você também está levando outras pessoas a pecarem também. Essa cumplicidade de ambas as partes fazem toda a diferença no mundo hoje. A perversidade sexual tem levado muitos à ruína, ao descaso, ao desprazer. E isso, com certeza, afeta o corpo e afeta também uma relação sexual. Diversas pessoas têm tido aquilo que nós chamamos de aventuras sexuais. Têm levado também uma vida de prazeres múltiplos, prazeres passageiros, levando outras pessoas também junto, para viverem essa mesma aventura, que, diga-se de passagem, não é uma aventura boa, não é nada satisfatório com aquilo que Deus preparou para nós.
Você só valoriza a virgindade quando encontra a pessoa dos seus sonhos. Aquela que você quer passar o resto da vida com ela. Embora tenhamos dificuldades, embora que essas dificuldades surjam no meio do percurso, e quando nós nos casamos, que temos a nossa primeira noite com a nossa respectiva esposa, ali tem que ser uma noite mágica, uma noite sem igual. Mas algumas pessoas se deparam com algo, eu diria que desconfortável. Percebem naquele momento que a sua parceira ou o seu parceiro não são virgens. E por um momento há um contraste de opiniões ou um contraste de sentimentos. Eu acredito que a partir daquele momento, o matrimônio talvez não tenha o mesmo encanto como os dois haviam sonhado ainda no noivado, ou até mesmo antes, bem antes, quando começaram a paquerar e a namorar. Eles sonhavam ambos a conhecerem o corpo um do outro, a terem o primeiro contato com essa pessoa. Mas amigos, não se surpreendam com o que eu vou falar. Muitos homens cristãos, na noite de núpcias, ao terem sua primeira relação, percebem que suas parceiras não são aquilo que eles sonharam. Talvez por terem outras relações sexuais passadas, ele ou ela façam comparações, o que seria uma coisa muito irregular naquele momento. Talvez não naquele momento, mas quem sabe em outros momentos depois. Porque vai fazer comparações de outras pessoas que proporcionaram mais prazer, que ofereceram maior prazer. Muitas mulheres também passam por isso. O plano divino era que nenhum deles tivesse experiência sexual nenhuma e que a primeira relação sexual fosse naquela noite, naquele determinado momento, para que não houvesse comparações. O homem tem uma desvantagem muito grande em não permanecer virgem. Ele sempre irá fazer comparações com as relações anteriores. E para vencer esse mecanismo e outros mais que adquirimos com anos de promiscuidade, teremos muitas lutas interiores. As relações sexuais são extremamente impressivas ao cérebro, ou seja, elas ficam impregnadas. Trata-se de uma experiência a longo prazo, de fortes lembranças que nós tivemos da nossa vida passada. Isso tudo fica aqui, ó, na memória, na sua psique. E para reverter esse quadro, temos que ter um caminho árduo, uma maneira melhor de lidar com toda essa situação. Mas isso tudo não é para você se desestimular ou você desistir do seu casamento. Claro que não. Não vai ser a mesma coisa. Mas você agora vai ter que se adequar a toda essa situação. Como alguém vai amar e permanecer fiel a alguém que se programou para esse momento e que através de décadas, quem sabe, pelo menos 2 ou 3 décadas, esse jovem, essa menina, esse garoto, por um momento de deslize, entregaram a sua vida a uma pessoa que não era conveniente às expectativas. E depois disso começou toda a sua vida sexual ser passada, não vou dizer de um para um, mas levada a uma situação complexa, onde trouxe muitos traumas, muitos desprazeres, veio a solidão, veio as coisas que de alguma forma atrapalharam no andamento da vida de determinadas pessoas. O jovem que decide permanecer virgem tem maiores chances de sucesso em seus respectivos relacionamentos e terá menos lutas com questões como a infidelidade e o adultério. Vejam o quanto é importantíssimo nos preservarmos sexualmente, nos preservarmos
para a pessoa amada. Como é lindo ter uma primeira relação sexual com uma outra pessoa que também terá e passará pela mesma sensação. Lindo isso, não é mesmo? Aguarde só um momentinho. Voltamos já. Engraçado que com a mulher acontece algo bem parecido. A mulher tem duas desvantagens em não permanecer virgem. Duas. A primeira delas é muito idêntica ao do homem. Sua psique, aquilo que nós armazenamos aqui na mente. Ela fará comparações com as relações sexuais anteriores, com os outros parceiros anteriores. Os homens, de alguma forma, são diferentes na sua forma de dar carinho, carícias e prazer à mulher. Queridos, para uma relação ser consistente, para não ter nenhum desvio de personalidade ou de sentimentos, precisamos entender que o nosso atual cônjuge é o melhor e devemos fazer o melhor para que isso realmente seja verdadeiro. Mas é inevitável algumas pessoas não fazerem comparações, talvez porque tiveram momentos mais felizes, ou pelo menos achavam isso ou acham isso, eu não sei. Mas é um erro fatal fazer comparações. O homem também passa por isso, é claro. Eles são idênticos nessa reação. Mas tem uma segunda coisa que a mulher tem e o homem não tem. A mulher tem uma membrana chamada ímen. Bom, todos nós devemos conhecer o nosso corpo. E na anatomia genital da mulher, pelo menos as mulheres que já tiveram relações sexuais, muitas eu diria, ou algumas, eu não sei a quantidade certa, depende de cada situação. Elas perdem essa membrana e perdem também tonificação muscular da vagina. Mulheres virgens oferecem mais prazer aos seus parceiros. E por esse motivo, alguns homens, em busca do prazer desenfreado, saíram na caçada e procuram pelo menos as virgens. Procuram as virgens porque acham que o prazer vai ser mais intenso. E de fato, é o que as estatísticas mostram. E alguns que são machistas chegam a admitir que não gostam de loiras nem de morenas, mas preferem as virgens. Todo esse quadro vulgar e medíocre vem da questão de se manter ou não virgem. Se os mandamentos divinos fossem a prioridade, não teríamos esse problema. Deve ser mencionado ainda que os homens diferem muito entre si quando se fala de órgãos genitais. De acordo com a altura, peso e principalmente a raça de determinadas pessoas, de determinados homens, os órgãos masculinos variam em tamanho e espessura também. Isso vai fazer diferença para uma mulher que não é mais virgem. Se uma mulher permaneceu virgem, não terá nenhum problema em relação a isso. Se você não é mais virgem, decida com a graça de Deus manter-se fiel de agora em diante. Quanto menos relações você tiver até o dia de seu casamento, melhor será para você, é claro. Mas se você está em uma luta para permanecer virgem, permaneça firme. As vantagens serão muitas e as bênçãos também valiosíssimas. Queridos, nós entramos aqui em um assunto que é tabu, ou um assunto que não se discute por normas rígidas, a virgindade. Discutir virgindade em uma sociedade machista e erotizada como a nossa é motivo de piada para alguns. Mas isso, sob a ótica do cristão, é um dever. Antes eu achava que não tinha nada a ver com isso. Não tinha nada a ver essa coisa de ser virgem, de permanecer virgem. Porém, lendo a Bíblia, aprendi algumas coisas. E Deus também me falou outras. E qual o resultado disso tudo? Tanto o homem quanto a mulher devem ser castos,
devem permanecer virgens. O homem deve segurar as pontas, se formos usar esse termo, se vocês me permitem, é claro, e aguardar o casamento, pois a mulher também deve se guardar. Beleza, mas se você já fez isso, se você não é mais virgem, e agora? E agora o que fazer? Se descobriu tarde demais que não poderia ter tocado na virgindade de uma mulher, então arque com as consequências e se case o mais rápido possível, dentro das possibilidades, é claro. Não adianta simplesmente casar e não ter onde viver. Mas agora que você sabe que o que você fez foi errado, evite a todo custo cometer o pecado. E não adianta aquela frase, agora já foi, agora já era. Pare com o pecado agora mesmo e busque um planejamento familiar. Emprego, poupança para a compra da casa e pagamento dos móveis é essencial. Assim também com os cálculos do salário, com as despesas, tem que haver um planejamento. Alguns casais se casam pensando somente em ter sexo. Acham que isso é o suficiente. Acham que isso vai suprir todas as necessidades. Mas não é isso. Não é isso. Não se enganem. Não foi isso que Deus planejou para você. Precisamos ter coerência suficiente para encontrar as maneiras mais adequadas para um casamento, para o meu comportamento. Quero finalizar o programa de hoje te dando pelo menos 7 dicas de como você poderá fazer para vencer essa batalha. Primeira dica: só valoriza a virgindade quem já a perdeu e se arrependeu. Então o conselho que eu te dou é que você deve se valorizar agora. Esse é o primeiro conselho. Segundo conselho: não se deixe levar pelas brincadeiras de mau gosto. Virgindade não é sinônimo de ser frouxo. Pelo contrário, só quem é forte permanece assim, virgem, determinado em ser casto, determinado em não cometer esse delito, determinado em ter a sua noite de núpcia com maior prazer e proporcionando prazer também para sua parceira. Terceira dica, muito importantíssima: se você está namorando, por favor, não fiquem a sós em um determinado local. Evite as carícias no seu namoro, porque as carícias, elas induzem ao sexo. Quarta dica: fuja dos filmes, revistas e situações que lhe excitem ao sexo. E eu não estou falando só do filme pornográfico. Eu estou falando de insinuações, de coisas que podem apimentar de certa forma o seu sentimento em relação ao sexo. Quinta dica: saiba identificar a pessoa que você escolherá para a vida inteira. Fuja das pessoas que só pensam em sexo, ou que pelo menos deixou isso muito claro, ou de forma sutil deixou isso transparecer. Sexta dica: valorize os conceitos e os seus amigos cristãos que te aconselham a permanecer virgem. Eles te ajudarão de alguma forma a permanecer firme. E evite os conceitos mundanos que ridicularizam a virgindade, que banalizam, que falam que isso é tolice. E sétima dica, mais importante de todas: não esqueça, peça poder a Deus para ser forte nos momentos mais difíceis. Quando tudo parecer perdido, se ajoelhe, ore, fale para Deus: eu não consigo, mas se o Senhor estiver comigo, eu conseguirei. Feche os seus olhos. Meu Deus, meu Pai, eu te amo tanto, Senhor. E tenho certeza que os meus amigos que estão me ouvindo também te amam demais. Nós estamos com os olhos fechados, com a nossa mente interligada à tua, acreditando que o Senhor fará o melhor na nossa vida, que as nossas escolhas serão as tuas escolhas, que os nossos sonhos serão os teus sonhos,
Por isso, Senhor, nós entregamos os nossos objetivos, o nosso comportamento, a nossa vida e as nossas escolhas nas Tuas mãos, para que o Senhor faça o que é melhor. Nos ajuda a escolher a pessoa certa, a pessoa amada, a pessoa que nós amaremos para sempre, a pessoa que estaremos com ela no céu, vivendo eternamente. Abençoa-nos, Senhor, para que sejamos felizes no nosso namoro, no nosso noivado, no nosso casamento. Nos ajuda a termos um comportamento melhor e mais adequado. Nos abençoa, Senhor, para que sejamos fiéis a Ti e ao nosso cônjuge. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, não porque tenhamos algum mérito, mas no nome doce de Jesus que vive e reina eternamente. Amém. Amigos, foi muito bom estar aqui com vocês. Nos vemos aqui no nosso próximo programa. Um grande abraço e até o próximo Sem Tabus.